Olá, tudo bem? Então, ontem nós estudamos sobre Malaquias e hoje vamos estudar sobre João Batista. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento e João Batista foi o primeiro profeta do Novo Testamento. Foi passado 400 anos entre Malaquias e João Batista. E João Batista, ele é o precursor do Messias, ou seja, João veio preparar o caminho de Jesus, para Jesus pregar o seu evangelho. João Batista também recebeu de Jesus um elogio. Veja lá o que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 11. Diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Então, o menor no reino do céu é maior do que João Batista. E ele foi o nascido de mulher, o maior profeta que houve até a data de hoje. Que coisa interessante. Aqui nós vamos entender algumas coisas que diz assim: quem não gosta de receber elogio? Todos nós gostamos de receber elogio. Existe uma diferença entre elogio e ser bajulação, né? Ser bajulado ou puxa-saco, como se diz a história popular nossa aqui. Então as pessoas, quando você é elogiado, é porque você tem uma qualidade, você tem virtude, você é uma pessoa que está fazendo o que é certo. Quando você recebe quando você recebe um elogio de pessoa sincera, você está sendo reconhecido pelo que você faz. E foi isso que aconteceu com João Batista, quando Jesus elogiou ele. No contexto histórico, nós vamos entender que tinha se passado 400 anos, como eu falei, depois de Malaquias para João, um profeta viria para anunciar a vinda do Messias. Sua obra estava profetizada no Antigo Testamento e sua mãe era Esther. João era um milagre ter nascido, né, porque a mãe dele não tinha como ter filhos. A obra de João profética, em Isaías indica isso aí. Isaías começa a explicar isso aí. Vamos lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3 diz assim: vós do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor e endireitais na vereda ao nosso Deus. Então essas profecias já estavam no Velho Testamento com Isaías. E quando nós chegamos em Marcos capítulo 1, vamos para Marcos aqui. Marcos capítulo 1, versículo do 1 ao 4, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito nas profecias de Isaías: eis aí e viu diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor, endireitais as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então João Batista veio fazer isso aí mesmo. Veja que coisa interessante. E aqui nós entendemos também que Lucas, claramente aqui nós entendemos a missão de João Batista, quando ele veio fazer essa missão, preparar o caminho para Jesus Cristo pela primeira vez. E qual é o nosso trabalho hoje? Nosso trabalho hoje é preparar as pessoas para a segunda vinda de Cristo, para que as pessoas possam se arrepender e ser salvos. Aqui diz assim: a educação de João, né? João foi educado, é um nazareno, mas tem uma missão. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim: João capítulo 1, versículo 15 diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então ele era cheio do Espírito Santo. Irmão, todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já desce sobre cada um de nós. Então, para nós fazer essa obra, porque o Espírito Santo é que faz nós convencer do pecado, da justiça e do juízo, e levar essa mensagem. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada. Então, por isso nós temos que pedir o Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Outro personagem que foi cheio do Espírito Santo também
e não era para beber vinho, nem bebida forte, foi Sansão. Vocês sabem da história de Sansão, mas já não vai entrar nesse detalhe não. Outro dia nós vamos falar sobre Sansão, sobre isso aí. Mas Sansão, ele se desviou. Então, nem todas as pessoas que recebem o Espírito Santo vai permanecer, porque tem que se permanecer firme. Porque quando você escolhe um caminho errado, é que nós que se separamos de Deus, é que nós se separamos do Espírito Santo muitas vezes. Então, nós temos que ter esse Espírito Santo na nossa vida, ter Jesus Cristo como nosso Salvador sempre, todos os dias da nossa vida. E diz aqui, ó, o ministério de João Batista. Lá em João, capítulo 1, versículo 24 até o 29, João, capítulo 1, diz assim, ó, versículo 24 diz, ora, os que havia sido enviado era de... os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntou-lhe, então, por que batiza se não és Cristo, nem Elias, nem profetas? Respondeu-lhe João, eu batizo com água. No meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No versículo 29 diz, no dia seguinte veio João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João ele reconheceu que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E lá em João, capítulo 3, já que nós estamos aqui, diz assim, e João fala que ele cresça e eu diminua. Então, assim, que a humildade de João foi grande. Então, precisamos de cada um de nós que estamos hoje no Evangelho, né? Ele diz assim, versículo 30, capítulo 3, versículo 30, diz, convém que ele cresça e eu diminua. Então, irmão, nós temos que entender isso aí. E Jesus, ele pede o batismo para João Batista. Lá em Mateus, capítulo 3, veja só, Jesus Cristo ele chega para João e diz, eu quero ser batizado agora. E João diz, mas quem precisa ser batizado é eu, que o Senhor não tem pecado. Ele disse, não, mas faça isso para que se cumpra nas profecias. Né? E diz assim, capítulo 3, versículo 3 diz, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, disuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim não convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriu o céu, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vendo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, a quem comprazo. Então você vê que no batismo de Jesus nós vê o Filho, nós vê o Espírito Santo de Deus e nós vê o Pai. O Espírito Santo desce sobre pomba, sobre Jesus Cristo, vê outro sinal do Espírito Santo na vida de Jesus que nós temos que entender. Depois vem o Pai que abre o céu e vê a voz do Pai, nós ouvimos a voz do Pai, então aí está a Trindade trabalhando na salvação dos seres humanos. E depois disso aí, nós vemos no capítulo 4 que Jesus é levado para o deserto, né, e começa o ministério de Jesus Cristo aí. Mas João mesmo assim, sendo batizado de Jesus, João, quando ele foi preso, ele teve dúvida, né, ele saiu e perguntou, é tu mesmo? Mandou um recado, perguntando para Jesus se era ele mesmo que era o Messias que ele estava pregando. Aí Jesus responde lá em Lucas capítulo 7, versículo 21 e 22. E a morte de João Batista? Como é que termina a morte de João Batista? Já em Mateus capítulo 14, fala que foi o aniversário, né, que a filha de Herodina pediu a cabeça de João Batista, e a morte dele foi isso aí que aconteceu. No versículo 6, capítulo 14, versículo 6 de Mateus, fala assim, ora, tendo chegado o dia natalício de Herode, dançou a filha de Herodinhas, diante de todos os grandes, diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, integrada por sua mãe, disse, dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista. Então, irmão, aí diz aqui, entristeceu-se o rei, mas por causa
do juramento do que estava com ele, a mesa determinou que desce. Então João Batista foi morto dessa forma, irmão, porque João Batista anunciou o evangelho, falou a verdade e assim pediram a cabeça de João Batista. Então, irmão, que essa história de João Batista tem muitos pontos interessantes para nós aprender, mas o tempo é muito rápido. Mas que Deus abençoe cada um de nós. E outra coisa, quando fala a respeito da pregação do evangelho, lá em Apocalipse 14, versículo 6, 7, versículo 6 e 7, fala que nós temos que pregar essa mensagem. Essa mensagem está nas nossas mãos. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos abençoe. Isso nós pedimos tudo isso em nome de Jesus.